Olá, seja bem-vindo ao Psicocast do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo clínico. Hoje estou aqui contigo no nosso Psicocast para falar sobre amor próprio. Antes de mais, fazer-te a revelação de que este episódio irá em modo áudio exclusivo para o Spotify ou para Apple Podcasts e estará com áudio e vídeo no canal do YouTube do Psicoefeito. Basta para isso que entres no YouTube e coloques Psicoefeito e aparece lá o nosso canal, e espero que te vá acrescentar algo mais à tua vida este conteúdo que eu hoje tenho para falar contigo aqui. Voltei ao tema do amor próprio e irei voltar ao longo de toda a minha atividade profissional e, quiçá, quando me reformar, porque é um tema que está sempre em primeiro lugar. Porquê? Porque o amor próprio é fundamental para que nós consigamos ter uma vida plena de tudo aquilo que nós mais queremos, que é ter uma vida com altos e baixos, obviamente, mas ter uma vida plena de saúde mental, em que esses altos e esses baixos também têm pontos para nós aprendermos, porque nem tudo é mau e nem tudo é assim tão bom quanto isso. Depende da forma como nós vamos avaliar os momentos que nos acontecem. E só para te dizer que em consulta, aquilo que eu vejo e a minha experiência tem-me passado isso, é que de facto existe aqui uma parte que, quando é percebida, quando é analisada de uma outra forma, quando vem à terapia com o psicólogo, o que acontece é que as pessoas acabam por ver as coisas de uma outra maneira e muitas vezes tiram até, como exemplo, tiram a culpa de cima quando não tinham culpa rigorosamente nenhuma naquilo que lhes aconteceu. Então, vamos falar aqui sobre amor próprio hoje. Obviamente que o que é que também vem à baila? Egocentrismo barra narcisismo. Já vamos falar com isso, até porque eles não são iguais, mas não têm nada, os dois não têm nada a ver com amor próprio, que é amplamente confundido. E é aí que eu te venho trazer. Como sabes, este conteúdo, para quem está a ver em vídeo, eu depois vou colocando aqui umas imagens à medida que vou falando sobre o conteúdo dessas mesmas imagens. Então vamos falar sobre amor próprio. Vamos começar pelo chapéu. Eu gosto muito da metáfora do chapéu de chuva. E imagina um chapéu ao qual damos o nome de amor próprio, e quando reparas por dentro, se o analisares, ele tem aquelas diferentes varetas que sustêm o chapéu. Aguenta com ventos, aguenta com a chuva, enfim. Depois tem aquela capa hipermeabilizadora, obviamente. E vamos pôr que esse chapéu chama-se amor próprio e por dentro essas mesmas varetas significam tudo o que é tudo o que depende de ti. Autoconfiança, autoestima, por aí adiante. E uma dessas varetas parte por uma razão qualquer, que é como quem diz, na vida real, que tens um desafio. E o que é que acontece? Se houver vento, o teu guarda-chuva fica mais instável. Mas tu podes sempre arranjar aquela vareta. Então, o que é que... aqui na metáfora não entra, obviamente, comprar um chapéu novo, porque ninguém compra amor próprio novo. Ok? Isso não se compra. Então, o que é que metaforicamente eu quero trazer-te aqui com este exemplo? É que, na vida, se tu tiveres um desafio, a vareta partida, tu podes não ter estratégias, mas tu podes adquirir essas mesmas estratégias, que é como quem diz, podes adquirir material para reparar aquela vareta que está partida e continuares com o amor próprio, como o chapéu aberto, forte, que te protege das ameaças externas a ti. E então, esta segunda imagem que eu vou pôr aí tem a ver com o estigma nos anos 90, e eu falo muito nos anos 90 porque foi exatamente aquela época em que eu cresci, portanto a minha adolescência dá-se toda nos anos 90,
E havia aqui uma confusão terrível, terrível, entre a crença cultural de que o foco no eu estava associado a um egocentrismo, ok? Numa espécie de uma recusa em partilhar, o que não tem nada a ver, porque o foco no meu eu, por exemplo, quando as pessoas vêm às consultas de terapia, a pessoa está focada no seu eu, ok? Então, isso nunca pode ser confundido com uma pessoa que se acha o centro da vida das outras pessoas todas. São coisas completamente diferentes. O que depois, não é? Isto causa uma armadilha comparado com a outra parte, que é a realidade clínica. O que é que me mostra? É quando eu, de facto, o foco no meu eu é quando eu tenho uma preservação para poder interagir com o mundo. Ou seja, eu a armadilha aqui é quando eu confundo, ok, o cuidado pessoal e vital com o puro narcisismo. E esta armadilha é tão perigosa que há pessoas que só o facto de acreditar nessa mesma armadilha, isto é, uma realidade que uma outra pessoa lhe traz, que é a realidade de outra pessoa, não daquela que está ali como ouvinte, o que essa armadilha traz é uma ideia de culpa de tu não te podes focar em ti, porque isso é seres um egoísta, porque isso é seres egocêntrico e, em última análise, seres narcísico. Ora bem, vamos lá aqui diferenciar estes dois conceitos que é muito importante. O egocêntrico, como diz, como o próprio nome indica, o ego está no centro, ou seja, é como se aquela pessoa achasse que é o centro da vida das outras pessoas à sua volta. O narcisismo é uma espécie do sol na Via Láctea. É tudo gira à minha volta. Portanto, pá, eu sou tão bom que é impossível que os outros não percebam isso, ah, e não girem à minha volta, porque o centro sou eu. Eu sou o maior cada zona. Então, quando esta armadilha, vamos aqui para uma terceira imagem, quando esta armadilha acontece, é importante nós separarmos águas. E separar águas aqui é quando nós olhamos para o narcisismo, o egocentrismo e na outra parte para o amor próprio. O que é separar as águas? Egocentrismo, narcisismo é um foco exclusivo e fechado nas suas próprias necessidades, incapacidade ou recusa em partilhar com os outros, e o outro é visto como um meio para um fim. Isto é uma coisa que arrepia, pelo menos deveria de arrepiar cada ser humano quando pensa nesta questão do egocentrismo e do narcisismo. E o erro que é confundir isso com o amor próprio. Usar uma pessoa como um meio para atingir um fim é perverso. E isso nunca pode ter nada a ver com amor. Ponhas o que ponhas à frente. Amor próprio, amor de pessoas, amor de animais, seja o que tu ponhas o que puseres à frente, quem utiliza as pessoas como um meio para atingir um fim, isso nunca pode ser amor. Ponto. Esta incapacidade também de partilhar com os outros também está muito associada a uma incapacidade de reconhecer o outro, de reconhecer o outro como um igual, independentemente das características individuais que todos nós tenhamos, até que me provem o contrário, o ser humano é igual a outro ser humano. E, obviamente, que nunca ninguém vai provar, isto é uma ironia, porquê? Porque nós somos seres humanos, ponto final. Agora, temos características que nos diferem. A partir do momento em que eu não reconheço o outro como igual a mim, do ponto de vista de ser humano, então eu estou logo a cometer um erro de palmatória. O que me vai depois levar a desenvolver estas capacidades que não são sociais, não é? Porque isto é mais antissocial, entre aspas, porque a questão antissocial
vem de uma perturbação da personalidade e são coisas diferentes, mas antissocial no sentido de que a pessoa não tem empatia para com o outro, não tem compaixão para com o outro. E isso, obviamente, que vai danificar severamente as relações que tem com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta. Agora, peço-te especial atenção para o outro quadro onde está o amor próprio. Repara, ato consciente de cuidar da própria saúde mental. Eu sinto que não estou bem, então eu vou procurar ajuda de um profissional da saúde mental. E então isto é olhar para mim, é cuidar de mim. Portanto, eu sinto que não estou bem e vou cuidar de mim. Amor próprio. Reconhecimento das próprias necessidades sem anular o outro. Eu preciso que me faças um favor, mas eu não te vou usar para um meio para atingir um fim. É um favor. Preciso que me ajudes aqui em algo. Portanto, eu reconheço o outro como igual a mim, porém, naquele momento, eu preciso que o outro me ajude a fazer alguma coisa. Às vezes pode ser um simples desabafo, ok? Entre amigos. Não tem que ser algo rebuscado. E quando eu, quando eu me reconheço e quando eu reconheço o outro, eu estou muito mais próximo de uma relação que é saudável, de uma relação que não tem nada a ver com a outra parte, que eu te falei há pouco. Portanto, esta parte de não reconhecer o outro, de não reconhecer as emoções, de não ser compassivo, de não ter uma mente compassiva, não tem nada a ver com isto. Isto é o puro reconhecimento da minha pessoa, mas também da outra pessoa e de, por vezes, eu precisar da ajuda das outras pessoas. E aqui a construção de limites saudáveis para a proteção. Repara, saber dizer não é uma virtude. E estabelecermos limites não só é bom para nós, como também é bom para as outras pessoas. Porque também, de certa forma, podemos estar a influenciar os outros também a criar os seus próprios limites. O ser humano de si já é um ser limitado. Se não criar limites nas relações para com os outros, torna-se mais difícil e eu sei que tu compreendes o que eu quero dizer. Imagem-se seguinte, a questão que eu te referia há pouco do guarda-chuva, não é? Esta ideia de, ahm, de, eu, de eu sentir que o amor próprio não é um estado de espírito passivo, é uma estrutura mecânica de proteção. O que é um estado passivo? É que ficar à espera que aqui aconteça algo. E nós aqui temos que fazer acontecer. E fazer acontecer é procurar ajuda quando eu sinto que preciso, quando eu estou preparado para receber essa ajuda. E tu podes te perguntar, mas como é que eu sei? Quando nós estamos conscientes, quando nós olhamos sem espírito nada destruidor, ou seja, de forma construtiva, quando nós não nos julgamos, nós compreendemos quando precisamos de ajuda. É quando o meu dia a dia já não tem ali uma base sólida de felicidade, ok? Em que eu sinto que eu consigo, nas minhas diferentes áreas, na pessoal, na profissional, na social, na familiar, por aí adiante, eu consigo ter um dia a dia estável. E quando essa instabilidade acontece, então eu não tenho estrutura atualmente para lidar com os desafios que a vida me apresenta. Então aí devo de procurar ajuda. A anatomia dessa mesma proteção que eu trago-te aqui de uma forma bastante visível tem a ver com autoconfiança, autocuidado, autoestima e autocompaixão. Ou seja, estas quatro varetas inseridas no tal chapéu do amor próprio, elas vão, em alguma altura da nossa vida, elas vão ceder.
E vou retomar aquilo que já te disse numa fase inicial. Significa que se uma ceder, a estrutura perde a forma, ok? Mas a eficácia do chapéu de chuva depende do equilíbrio destes 4 autos. Eu posso estar numa fase da minha vida em que eu não estou muito confiante em relação a mim. Os meus índices de autoconfiança estão baixos, por uma ordem de razão que varia muito de pessoa para pessoa. Quando eu procuro ajuda e quando eu reforço a minha autoconfiança, não significa que aquela vareta não vá ao lugar. Vai. Porque, metaforicamente, não é? Eu vou procurar estratégias. Portanto, eu vou procurar algo que vai arranjar o problema que aquela vareta tem. Se eu tenho um problema com a minha autoconfiança, então eu vou procurar estratégias e vou procurar ajuda psicológica para conseguir melhorar a minha autoconfiança, que depois é trabalhado na terapia e depois também, obviamente, fora da terapia, portanto, entre consultas, para melhorar essa minha autoconfiança e reforçar então essa estrutura que é importantíssima para o meu amor próprio. O que eu muitas vezes reparo é que o humano, e a psicologia aqui dá-me uma base e depois o meu dia a dia tem-me mostrado cada vez mais isso, que é nós acabamos por criar uma narrativa interna, também entendida como crença, que é uma narrativa que é destruidora de nós, que, que nos pode de facto pôr em causa. E é muito isto que eu te quero trazer aqui para nós falarmos. Não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera, isto é, não é por eu ter uma baixa autoestima, ou neste caso, ah, que eu tenho a minha autoconfiança que está em baixo, não significa que eu não a possa recuperar. Posso, agora eu tenho é que admitir para mim que de facto a minha confiança não está aonde eu mais a quero, que é num bom nível. Outra que eu tenho para falar aqui contigo a nível de imagem e de o seu conteúdo tem a ver com o mecanismo de abertura, obviamente que é exclusivamente interno, não é? Portanto, esta parte aqui, há obviamente aqui uma ajuda externa, quando há uma procura de ajuda de profissionais da saúde, e depois também este trabalho interno que é exclusivo e que tem mesmo que ser feito. E eu compreendo que seja muito difícil, mas nós precisamos exatamente de ter essa estrutura para conseguirmos ter este desenvolvimento de eu consigo fazer as coisas, eu procuro ajuda, sim, mas eu também estou capacitado para fazer diferente e para obter resultados diferentes. A outra, a outra imagem seguinte que eu tenho para falar contigo é a imagem inicial. Ou seja, o que é que eu quero trazer-te aqui? É o amor próprio é o mais importante amor que tu podes ter na tua vida. Deve ser o amor mais forte. Deve ser o grande amor da tua vida. E agora vou-te explicar porquê. Independentemente de quem tens à tua volta, se alguém precisar de alguma ajuda e tu não estiveres com amor próprio, como é que tu vais conseguir ajudar alguém que está a precisar de reforçar esse amor próprio? É uma questão de lógica. Se eu não tenho, como é que eu posso dar? Se eu não tenho empatia para mim, se eu tenho uma capacidade julgatória para mim, quem é que diz que eu não vou ter essa mesma atitude julgatória para com o outro? A falácia que tem vindo a espalhar-se como um vírus na nossa sociedade é que eu às vezes sou para os outros o que não sou para mim. Mas expliquem-me como. Como é que eu posso ter atenção? Como é que eu posso ter empatia? Como é que eu posso ter compaixão? Como é que eu posso ter diferentes características para outros,
mas depois não tenho para mim. A pergunta é: onde é que eu estou a mentir no meio disto tudo? E a resposta parece-me clara. Estou a mentir a mim. Porque eu não consigo, de facto, fazer melhor. Acho eu. Porque eu, naquele momento, quando eu penso sobre as coisas, o que eu estou a dizer é: eu de facto consigo, eu só não sei é que eu consigo, mas eu consigo fazer isso. Então é aí que eu vou procurar ajuda, porque depois eu vou perceber, na ajuda, que eu, afinal, conseguia. Eu, afinal, consigo fazer diferente, sentir melhor e conseguir claramente dizer: eu estou bem. Agora, procurei ajuda, reforcei o meu amor próprio, estive lá para mim quando mais precisei, ok? Não desisti de mim, senti-me senti-me mal, houve ali dificuldade, foi muito difícil, foi horrível, mas eu dei a volta e hoje sei que se começar a ir por aquele mesmo caminho, não quer mesmo, mas tu percebes onde é que eu quero chegar. Se eu começar a ir por aquele mesmo caminho, eu já sei onde é que eu vou parar. Que é, não posso ir por ali porque eu estou-me a sentir mal. Então vou procurar ajuda ou vou aplicar as estratégias que as deixa lá, guardadas, que o meu terapeuta me passou, mas que eu deixei ali guardadas, mas estão lá na memória. Então vou aplicar essas estratégias. O que eu te quero trazer aqui é: o amor próprio deve ser o maior amor que tu tens na tua vida, porque assim tu estás capacitado para dar amor a outra pessoa à tua maneira, à maneira que aquela pessoa quer receber, pode receber, deve receber, isso depois varia de pessoa para pessoa. Muitas vezes nós temos uma complicação de aplicar aqui verbos e mais verbos. Eu gosto sempre de pensar muito como a navalha de Occam, que é de todas as explicações possíveis e complexas, a mais simples é a melhor. Até porque a mais simples é mais perceptível, é a que se entende melhor. Então vamos por aí, porque de complexo já o ser humano tem muito. Obrigado por estares desse lado. Gratidão. Vamos continuar a fazer psicoefeito e obrigado mesmo, de coração, por apoiares e por dares sugestões. Vamos continuar a fazer psicoefeito. Obrigado.